Ser refugiado significa sempre ser cidadão? Como é viver num lugar com outros costumes, outras tradições, outras culturas? Essas pessoas podem se sentir sempre seguras, inclusive no Brasil? A partir dessa questão, a gente vai perceber que refugiados e refugiadas vivem situações bastante complexas, complicadas. Vem comigo! Senhoras e senhores, moças e rapazes, meninas e meninos, eu espero que vocês estejam preparadíssimas e preparadíssimos para essa questão, esse item do Enem 2021 que começa nos dizendo o seguinte, que a categoria de refugiado carrega em si as noções de transitoriedade, provisoriedade e temporalidade. Os refugiados situam-se entre o país de origem e o país de destino. A transitarem entre os dois universos, ocupam posição marginal, tanto em termos identitários, assentada na falta de pertencimento pleno enquanto membros da comunidade receptora e nos vínculos introjetados por códigos partilhados com a comunidade, de quanto em termos jurídicos, a deixarem de exercitar, a menos em caráter temporário, o status de cidadãos no país de origem e portar o status de refugiados no país receptor. Ou seja, o texto reflete as dificuldades pessoas que, por motivos forçados, precisam se deslocar das suas áreas de origem para uma outra área qualquer. Vocês já devem saber que existem diferentes categorias de refugiados, como deslocados internos, apátridas, enfim. Mas o texto está falando das dificuldades. E aí, o enunciado diz que a condição de transitoriedade dos refugiados no Brasil, conforme abordada no texto, ela é provocada pela associação entre alguma coisa e outra. Bom, obviamente que o grande tema dessa questão, entre os temas que costumam ser discutidos em população e demografia, é a questão dos refugiados ligados às migrações. Porque existem diferentes categorias de migração. Migração por motivos espontâneos, quando as pessoas, por exemplo, em busca de melhores condições de vida, de uma condição diferente, por outras razões, até familiares, elas podem se deslocar de um território para outro, de um país para outro, de uma região para outra. Então, trabalho é uma condição, a busca por melhores condições de vida é uma outra, mas existem, além dos motivos espontâneos, os motivos forçados. Pessoas que podem se deslocar por conta da existência de conflitos, de guerras, pessoas que podem, em função do seu pensamento político, serem obrigadas a sair do seu país de origem, da sua região de origem. Questões de ordem religiosa também podem fazer as pessoas se sentirem ameaçadas e terem que sair da sua região. E até mesmo questões de caráter ambiental. O número de refugiados ambientais, aliás, vem aumentando. E o Brasil tem uma certa tradição na sua condição diplomática em até conseguir receber refugiados e refugiadas de várias partes do mundo, o que conferiu ao Brasil, historicamente, uma certa posição de destaque, de respeito internacional. Então, tudo isso está sendo abarcado aqui. E, claro, quando a gente retoma aqui por enunciado que fala da condição de transitoriedade dos refugiados no Brasil, conforme abordada no texto, ela é provocada por uma associação entre duas coisas que estão na letra E de enfisema, que fala de desenraizamento cultural e insegurança local. Porque na medida em que você sai da sua região de origem, na medida em que você deixa o seu país, a sua região de origem, o lugar onde você construiu a sua vida, os seus vínculos, a sua paisagem, você deixa esse legado e parte para o desconhecido. Você, de uma certa maneira, acaba perdendo uma parte das suas raízes, ou melhor, deixando essas raízes em busca de uma vida diferente. Só que essa busca, obviamente, ela não é fácil, porque quando você vem para um país como o Brasil, obviamente você está lidando com uma situação que muitas vezes é muito diferente ou completamente diferente. E isso gera uma insegurança, essa insegurança local. Até porque existe uma outra questão aqui que o texto fala, né, em relação a essa posição marginal. Quando o texto fala de posição marginal, né, é porque essa pessoa ela não tem aquela sensação do chamado pertencimento pleno, porque as raízes dela não estão aqui no Brasil, não está no Brasil o conjunto de raízes, mas você tem também outros problemas, né? Quando, por exemplo, essa pessoa não tem o status oficial de refugiada ou refugiado, precisando de documentação, precisando de registro,
para poder ser legalizada e poder procurar trabalho legal, para poder procurar os serviços públicos, há uma dificuldade nesse sentido. Obviamente que no caso do Brasil, o Acnur, que é o órgão das Nações Unidas ligado aos refugiados, o Ministério das Relações Exteriores, o Ministério da Justiça, todos eles têm dispositivos para ajudar essas pessoas, mas não é nada fácil, visto que vocês sabem, o Brasil é um país com muitos problemas complexos e que obviamente acabam fazendo com que essas pessoas muitas vezes não tenham as suas condições plenamente atendidas. Mas é importante esse processo porque o Brasil tem uma forte tradição, porque afinal de contas, gente, nós somos o resultado de uma mistura muito grande, nós somos um verdadeiro mosaico das populações que aqui já viviam há milhares de anos, das pessoas que vieram de várias partes do continente africano em condição forçada, foram escravizadas. Além disso, pessoas vindas da Europa, da Ásia, enfim. O Brasil é um resultado de todos esses encontros e também desencontros. Somos uma população multiétnica, o que faz com que, obviamente, a alternativa que está aí, que é a alternativa E de enfisema, desenraizamento cultural e insegurança local, acabam ainda acontecendo, mesmo diante desse fato. E, claro, isso faz a gente refletir sobre a importância de combatermos todas as formas de preconceito, a xenofobia, que é algo muito negativo, porque, afinal de contas, nós não temos grau de pureza nenhum se formos pensar. Somos um país multiétnico, resultado de muitas misturas, muitas e muitas misturas, inclusive este que vos fala, filho, neto, bisneto de negros, de índios, de europeus, enfim. E esse caldeirão que nos causa tanto orgulho, pelo menos eu me sinto muito orgulhoso. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham curtido essa questão e eu espero que vocês continuem nos apreciando. Curta, compartilhe o canal, porque só assim posso continuar produzindo cada vez mais. Até mais, pessoal!